Tudo começou quando alguns membros do portal de notícias de Curitiba, Parágrafo 2, tiravam férias, uns dias de férias, na cidade de Maringá, no estado do Paraná. Esses profissionais tiveram acesso a uma história um tanto quanto horripilante que aconteceu na cidade de Miraselva, uma cidade vizinha a Maringá. O podcast de hoje conta a história do lobisomem de Miraselva. Essa é a parte 1. Todo o conteúdo foi escrito pelo jornalista Rafael Pires de Melo e o fato aconteceu em 2015. Mas antes de irmos para o conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu feedback por meio do seu comentário e, claro, estar compartilhando esse conteúdo com seus amigos. Valorize o nosso trabalho dando o seu joinha ou o seu gostei. Dito isto, vamos para mais um podcast aqui na Trilha do Terror. O Sr. Donaldo é um velho conhecido da Feira do Ney Braga, um bairro que fica na cidade de Maringá. Além de frutas e verduras frescas, ele é um homem que traz na velha Kombi muitas e muitas histórias. Ao lado da barraca do Vitor, onde parávamos para tomar caldo de cana com gengibre, ouvíamos muitas histórias e causos deste senhor. E claro, essas histórias eram sempre confirmadas pela sua esposa, a Jo. Uma delas em especial chamou a atenção de todos. Ele contou a história do lobisomem de Miraselva. Seu Donaldo disse, inclusive, que se a gente quisesse ouvir as testemunhas do fato, ele nos levaria pessoalmente aos envolvidos. A gente topou de imediato. Tudo ficou combinado para a tarde seguinte. Nós iríamos à sua cidade natal, Miraselva, no norte paranaense, para descobrir o que de fato envolvia a história do suposto lobisomem de Miraselva. Então chegou o grande dia. Embarcamos na velha Kombi por volta das 2 da tarde. O trajeto de Maringá a Miraselva é de aproximadamente 100 km. O cheiro no interior do veículo, uma mistura de óleo diesel com manga madura, dava uma noção de o quanto o automóvel já havia trabalhado. O Sr. Donaldo se mostrava muito orgulhoso da sua Kombi 1970. Era uma herança que tinha recebido de seu velho pai, que também foi feirante. No caminho, tivemos algumas paradas para olhar cenários de vários atos históricos que compõem aquela região. Até uma árvore onde dizia-se aparecer a noiva, nós víamos. Pasto onde as vacas foram atacadas por misteriosas criaturas de dentes afiados e outros tantos casos que fascinavam o caminho, não pelo conteúdo, claro, mas pela empolgação e mistério com que o Sr. Donaldo nos contava. Miraselva é a primeira cidade depois de Ribeirão do Capim, na PR-534. Já há muito tempo, a população não ultrapassa de 2.000 habitantes. O clima quente, a igreja matriz, o campo de futebol, a praça municipal e os quilômetros de plantação que cercam a região fazem o visitante achar que está em outra época, quando as coisas eram mais simples e o mundo um lugar mais encantado. O Sr. Donaldo nos leva até a casa do ex-soldado da PM que atende por nome de Luizinho. Na verdade é um apelido de infância. Só que Luizinho não está. Andamos mais um pouco e o encontramos no bar do Nenê. Nos apresentamos e puxamos o assunto do lobisomem. A princípio ele desconversou. Alguns frequentadores do bar se envolveram na conversa e confirmaram a história com riquezas de detalhes. Mas Luizinho disse que não lembrava direito. Depois de alguns goles de cerveja, a conversa ficou um pouco empolgada, parecia soro da verdade.
As histórias de futebol em que seu Donaldo e Luizinho lembravam os tempos que eram zagueiros e das brigas que sempre acontecia quando o time da cidade enfrentava o Água de Rã. Time encardido, como disseram. Mais algumas cervejas e o soro da verdade passou a fazer mais efeito. Então Luizinho nos convida para sentar nas escadas do bar. Um clima mais íntimo e mais reservado. Isso o levou a contar histórias de ocorrências policiais. E é aí que surge a história do lobisomem. Luizinho dividia a ronda da cidade com o Cabo Andrade na jornada 24/48 já há cerca de 10 anos. E quando já tinha terminado a ronda e voltava ao destacamento para fazer o relatório do dia, e claro, tirar um pouco de tempo para descansar, terminado o relatório, se deitou para dormir. Quando de repente bate em sua porta com muita força e desespero uma moça. Luizinho, ainda de cueca, pega o revólver, veste a calça às pressas e corre para atendê-la. Era uma estudante moradora das Redondezas. Em cidade pequena, os estudantes universitários que não podem morar fora contam com o apoio de ônibus escolar que os levam para universidades e as faculdades das cidades mais próximas. A moça segurava os livros em um dos braços e apertava com força. Ela estava pálida, prestes a desmaiar, enquanto com o outro braço, com a força na mão, ela esmurrava a porta desesperadamente. Luizinho de pronto a atendeu e perguntou: "O que sucede, moça?" A moça, muito apavorada, conta que foi perseguida por uma criatura grande e peluda, que tinha certeza ela que era um lobisomem. Luizinho tenta acalmar a moça, dizendo que isso não existe, que provavelmente poderia ter sido alguma raposa que tinha assustado-a demais. Corajosamente, Luizinho pega a viatura, põe a moça no carro e faz uma outra ronda, e também assim a leva para casa. Depois de uma semana, Luizinho passa no destacamento durante sua folga. De dia, claro. E escuta o Cabo Andrade contando a mesma história ao Sargento Neves. Luizinho se aproxima e relata que com ele aconteceu a mesma coisa. Todos dão risadas sobre a coincidência e chegam a cogitar que as moças estavam carentes e a intenção ao baterem na porta era outra. Porém, depois da terceira moça ser perseguida pelo suposto lobisomem, a situação fica mais séria. A ronda da PM já tinha que ser mais minuciosa. Os 2 ônibus que chegavam à cidade, a polícia a partir de agora os acompanhava. Ia acompanhando o movimento até que todos os moradores fossem dormir. O boca a boca já se fazia sentir em toda a região. Pessoas comentavam que tinham visto o lobisomem em situações diferentes. O pânico começava a pairar na tranquila cidade. Os bares, as mercearias já fechavam mais cedo do que do costume. O padre, no entanto, reclamou que os fiéis entupiam as missas matinais e deixavam as moscas às noturnas. O prefeito tomou providência. Chamou o Sargento Neves para uma reunião e determinou que aquilo deveria acabar. Ele disse que a polícia teria que caçar o bicho, independentemente do que fosse ou quem fosse. E agora? O que a polícia ia fazer? O lobisomem já começava a causar alvoroço. O lobisomem já começava a assustar as pessoas na cidade. Já começava a influenciar o comportamento, o cotidiano, a rotina. Só havia uma saída para os moradores de Miraselva. A polícia ou alguém tinha que dar cabo no lobisomem. Continua. Se até aqui você curtiu essa história, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para poder receber de primeira mão a segunda parte sobre a história do lobisomem de Miraselva. Eu encontro você num próximo podcast, nas quebradas da Calada da Noite, na Trilha do Terror.
sargento Neves não era natural da cidade. Antes de ter a patente, quando ainda era um soldado, enfrentou alguns problemas relacionados ao uso e abuso do álcool. Sua ida a Miraselva aconteceu em parte como uma segunda chance para permanecer na polícia. A pressão do prefeito o colocava em uma sinuca de bico. Se nada fizesse, o chefe do executivo faria reclamações sobre ele aos superiores. Se resolvesse chamar o reforço, que o prefeito tanto queria, ele iria se expor no batalhão e provavelmente pensariam que ele tivesse tido uma recaída, o que traria complicações talvez piores para a vida e carreira do sargento. Essa é a segunda parte da história do lobisomem de Miraselva. Todo o relato foi escrito pelo jornalista Rafael Pires de Melo, que se encontra no portal de notícias curitibano, parágrafo 2. Antes de adentrarmos na segunda parte do podcast do Lobisomem de Miraselva, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para valorizar o nosso trabalho, dando seu like, seu joinha, o seu feedback por meio do comentário e, claro, compartilhando esse conteúdo com seus amigos no grupo de Facebook e o WhatsApp. Dito isto, vamos para a segunda parte do conto, do podcast do Lobisomem de Miraselva, aqui na Trilha do Terror. Para complicar a situação do sargento e do corpo policial ainda mais, poucos dias após aquele cafezinho com o prefeito, mais um ataque aconteceu. Se você ainda não ouviu a primeira parte desse relato, clica aqui agora no card que apareceu acima no vídeo para que você possa entender essa segunda parte da aparição do lobisomem em Miraselva. Voltando ao relato, a situação da polícia e do sargento complicou-se ainda mais então após esse ataque. Por quê? Desta vez, foi a sobrinha do prefeito a suposta vítima. Moça cândida, bondosa e generosa, além de ter um sobrenome de peso na cidade, representava a pureza em pessoa. Porém, ela não foi atacada como nenhuma outra foi. Até então, o que aconteciam eram perseguições. No entanto, a moça tomou um susto e saiu em disparada. Tropeçou, caiu e se machucou. No dia seguinte, o clima era de revolta. Os joelhos e os cotovelos escoriados da jovem representavam o descaso das autoridades para com um fato que já não era mais uma lenda urbana, mas sim, para muitos, se fazia muito real. A pressão não era mais só do prefeito e do padre, mas sim de todos os moradores. Luizinho nos conta que o olhar das pessoas já continha um pouco de desprezo. Situação constrangedora aquela, hein? Como caçar uma criatura que não existe? Dizia ele consigo mesmo. Como dar uma explicação plausível à população? Os mais céticos da cidade já começavam a acreditar que de fato existia mesmo um lobisomem em Miraselva. As noites que se seguiam eram de tensão total. Qualquer latido de cachorro ou gorjeio de quero-quero era motivo para pegar a espingarda e sair ao portão. Isso os mais corajosos. A ronda, que inicialmente era feita só pela PM, agora começava a ter pequenos comboios de moradores em caminhonetes e tratores armados como que tivesse uma caça ao lobisomem. Em meio a todos esses burburinhos, eis que surge um suspeito. Como qualquer boa lenda, muitas são as respostas e as receitas de lidar com o caso. Luizinho disse que em seu turno as pessoas, principalmente os mais velhos ou as mais velhas, vinham dar conselhos de como combater o bicho da noite. Uma dica de como reconhecer o lobisomem começou a tomar proporções inesperadas. Conta a lenda que as pessoas que se transformam em lobisomem durante a lua cheia carregam marcas nos joelhos e nos cotovelos. A pele é grossa nesta parte do corpo, poderia levantar de suspeitas. Desafeto antigo da população, Mumu morava em uma meia-água ao lado do Mercado Oliveira. Mumu era um travesti, veio para Miraselva para se afastar da vida noturna que levava em Curitiba. Mumu
nunca foi bem aceito na cidade. Não era bem quisto pelos católicos, tampouco pelos protestantes. Ser um travesti em uma cidade com costumes tão tradicionais é um problema, ainda mais porque Mumu era portador de psoríase, uma doença que ataca a pele grossa do corpo humano. Em resumo, os joelhos e os cotovelos. Prato cheio para os supersticiosos. O preconceito que já existia em torno dele por ser um travesti, agora se dobrava por causa da sua doença. Nas rodas e conversas e imaginação das pessoas, já se desenhava a história. Uns diziam ter visto lobisomem e dava para perceber os seus volumosos seios. Os mais ortodoxos, no entanto, já achavam no seu estilo de vida uma maneira suspeita para o condenar. Desregrado, nem homem, nem mulher, ao mesmo tempo sendo os dois. Imagem surreal para a pequena cidade conservadora habituada ao convencional. Figura mais pecadora não se tinha notícia. A maldição que representava o lobisomem só poderia vir dele mesmo. A propaganda se espalhava, sempre argumentada por alguma suposta aparição, sem local e sem data exata, só um ouvir falar, mas que já era o suficiente para reavivar antigos ódios e despertar acerto de contas. Durante a conversa de Luizinho, enriquecidas de detalhes e parênteses por Sr. Donaldo, tudo dá uma parada. Entra num bar um homem taciturno com um boné vermelho enterrado na cabeça. Ele toma uma pinga, manda uma cerveja para nós, sai sem falar nada, apenas um olhar profundo em um tom de cumprimento. O clima muda, Luizinho desconversa, o assunto toma outra direção. Quem era este homem? O que esse olhar compenetrado falara com Luizinho que o deixava totalmente desequilibrado e fora de controle nas suas palavras e nos pensamentos? Afinal de contas, seria mais um suspeito? Uma vítima? Quem era esse homem? Um caçador de recompensa? Viria ele atrás do lobisomem de Miraselva? E as aparições continuaram se seguindo? Continua. No próximo episódio você vai acompanhar a parte final da suposta aparição do lobisomem de Miraselva. Confira o que Luizinho tem a dizer e o que os jornalistas ainda relataram. Não se esqueça de se inscrever, curtir o conteúdo, dar like, joinha, comentar e, claro, compartilhar com seus amigos. E eu te espero no próximo podcast, aqui na Trilha do Terror. O clima da cidade estava tenebroso, as cobranças aumentavam. A população já alimentava o mito do lobisomem que, nesta altura do campeonato, já tinha diversas versões. O caçador que já havia perseguido no mato pela noite, o pescador que avistou a besta perambulando às margens do Ribeirão do Capim. E os mais fiéis achavam passagens bíblicas que pudessem explicar o fenômeno sobrenatural. Já Luizinho, cético e convicto, achava que tudo isso deveria ter uma explicação óbvia e plausível. Essa é a parte final da história do suposto aparecimento do lobisomem de Miraselva. Todo o conteúdo foi escrito pelo jornalista Rafael Pires de Melo, do portal Parágrafo 2 de Curitiba. Vale a pena lembrar que os nomes citados dos personagens na história foram mudados por questão de preservação de identidade e segurança dos envolvidos. Dito isto, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu feedback por meio do comentário e, claro, compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Ajude o nosso pequeno canal a crescer. E vamos para mais um podcast aqui na Trilha do Terror.
Cabo Andrade. Como você deve lembrar, no último episódio que contamos sobre esse relato, o Cabo Andrade havia desaparecido. Se ainda você não conhece essa série, clique aqui agora no card que apareceu aí em cima do vídeo, aqui no canal do YouTube, claro, para que você possa ser direcionado aos episódios anteriores. A gota d'água foi o sumiço do Cabo Andrade. Em serviço numa noite de sexta-feira, o cabo não apresentou o relatório no sábado pela manhã. Para piorar ainda mais a situação, ele não apareceu o final de semana inteiro. Misteriosamente, sua viatura foi encontrada trancada na saída rural da Avenida Dona Madalena, uma área extensa de plantação. A perseguição das estudantes e o sumiço do Cabo Andrade eram fatos concretos, que poderiam ou não estar interligados, mas que a crendice os ligou à questão do suposto ataque do lobisomem. Somando as mentiras e o pânico instaurado, a situação chegaria ao ápice na segunda-feira à noite. Durante aquela tarde, porém, o prefeito tomou suas próprias providências. Percebendo que ali estava uma grande oportunidade de destaque, ele sonhava com as manchetes dos jornais por todo o país. Derrotar a besta fera e cair nas graças do povo poderiam tirar o peso de licitações vencidas por empresas de sua própria família. Balas de pratas foram feitas artesanalmente. Junto delas, chegou à cidade um major aposentado muito amigo do prefeito. Era uma pessoa pitoresca, parecia ter saído de uma cápsula do tempo, ostentando longos bigodes acinzentados, roupas de combate e um olhar severo. Parecia farejar no ar o rastro do lobisomem. Formado na cavalaria da PM, trazia na cintura o símbolo da sua graduação, uma espada, instrumento muito útil para a empreitada de caça a um lobisomem, uma vez que a lenda diz que um golpe na cabeça da fera o faria virar fumaça. Noite de segunda-feira caía. As pessoas combinavam a caçada. Comboios se organizavam. Parentes de longe chegavam aos montes para ver o suposto lobisomem. O prefeito conseguiu uma patrulha rural de apoio. A noite de lua cheia prometia. Preocupado com os rumores, Mumu resolve sair de casa sem deixar pista. Some, o que levanta ainda mais as suspeitas de uma parte dos cidadãos. Por volta da meia-noite, os ônibus chegam com os estudantes. A praça é um alarido só. Tratores, caminhonetes, gente armada com espingarda, enxada e machados. Alguns tiram até tochas prontas para serem acesas. Fiéis rezavam nas escadarias da igreja. O padre abençoava os corajosos caçadores e também lhe entregavam água benta. Mas água benta não é para vampiros? Desembarcados, os estudantes se ajuntaram à multidão. As patrulhas de moradores faziam rondas na região. A calmaria da noite foi chegando aos poucos. Alguns desistiam e iam embora. Parecia que nada fora do normal aconteceria. A lua prateava a cidade com seu brilho e fulgor. No entanto, de repente, um grito estridente quebra o silêncio monótono da noite. Vinha das proximidades da cafeteira do Zé Garcia. Era o sinal. Grito de "vamos!" faziam moradores exaltados subirem nas caminhonetes e tratores. Na viatura de Luizinho entraram o Sargento Neves, o Major Otto e o prefeito, que na saída distribuiu uma bala de prata para cada um dos integrantes da viatura. Luizinho conta que o major obrigou a todos a darem uma chupada na bala e em seguida dizer: "Vou beber sangue do bicho." Meio a contragosto, todos tiveram que repetir o ritual. Afinal, quem iria desapontar o braço direito do prefeito até então? Em frente à casa de Mumu, algumas pessoas mais exaltadas ameaçavam incendiar a moradia do travesti. Com gritos de "sai capeta, tá amarrado", lançavam pedras na janela. O medo do Sargento Neves e de Luizinho era que algum inocente poderia pagar o pato por tudo aquilo que estava acontecendo.
Um casal namorando em uma rua escura, um vulto qualquer poderia despertar o ímpeto da população, sem falar de Mumu, que neste momento corria sério perigo. Controlar aquela multidão cega de raiva era quase impossível. No rádio da viatura, a patrulha rural pede reforço. O coração bate mais forte. Algo estava acontecendo a poucas quadras dali, na região dos plantios. Pela estrada acidentada, cheia de buracos, a viatura seguia em alta velocidade. Ao longe, Luizinho avistou uma pequena luz. Parecia uma vela. Tremendo e se aproximando muito rapidamente, passa por eles a cena inacreditável. Era o lobisomem de Miraselva. Mas o engraçado é que ele estava montado em uma moto RD antiga. Os queixos caem. Ninguém acredita no que vê. O Toyota Bandeirantes vira com tudo e começa a perseguição do lobisomem motorizado. Próximo ao trevo, Luizinho joga a viatura, fazendo com que o bicho se esborrache na terra vermelha. O Major Otto dá a primeira espadada do braço do lobisomem. Luizinho o segura com um mata-leão. O prefeito se aproxima com a mão tremendo, segura o 38, engatilha com a bala de prata. Porém, houve um grito abafado. Pare! Levam a suposta criatura até a luz da viatura. E lá percebe que se trata de uma fantasia de gorila, daquelas usadas nas pegadinhas do Silvio Santos. Já toda rasgada devido ao tombo e à luta, retiram a máscara. E para surpresa de todos, o suposto lobisomem é o borracheiro da cidade, um homem chamado Paulão. Ele leva alguns sopapos e é algemado. Com Paulão detido dentro do camburão, seguiu um tênue debate sobre o que fazer com ele. Se o apresentasse na cidade, certamente ele seria lixado. Se o prendesse, não haveria acusação, lembrando que ele nunca cometeu crime algum, pois somente assustava as vítimas. Eles tinham que tomar uma decisão rápida. Pessoas poderiam se ferir. A cidade inteira estava na praça aguardando a viatura. Eles resolvem soltar Paulão. Tiram a fantasia e o mandam embora. Eles voltam para a cidade e, em um curto desfile, ostentam partes do couro do bicho. E na verdade era só uma fantasia de macaco usado pelo borracheiro para assustar as moças e outros desavisados. As pessoas aliviadas aplaudem a polícia, gritos de viva! O Major Otto balançava parte da fantasia com uma mão, enquanto a outra mostrava a espada suja de sangue do braço do próprio Paulão. A história contada para os moradores por esses personagens foi que o lobisomem fora realmente caçado pelos heróis da cidade. Luizinho, Major Otto, Sargento Neves e o prefeito. O final foi benéfico para todos. O prefeito caiu nas graças do povo, se beneficiando politicamente do caso. Os policiais até hoje gozam de um respeito e de uma admiração incontestável pelos mais velhos. Cabo Neves nunca mais voltou à cidade. Seu sumiço coincide com o sumiço da esposa do baiano, que até hoje procura os dois para lavrar sua honra. Procuramos o Paulão, que não quis dizer nada sobre o assunto. Colocou seu velho boné vermelho na cabeça. Ele é aquele homem do bar, tá lembrado do episódio 2? Ele entrou e fechou a porta da borracharia. Senhor Donaldo ouve incrédulo o final da história. Esse mito era para ele uma das melhores histórias que conhecia de sua região. Na volta para Maringá, no entanto, ele disse firmemente: quer saber? Para mim, o lobisomem ainda está vivo. Eu mesmo já o vi. Com certeza essa história vai continuar viva por muitas e muitas gerações. Na imaginação, não só desta cidade, mas também de muitas outras. Relembrando que todos os personagens são reais, no entanto, eles tiveram os nomes trocados. O jornalista Rafael Pires de Melo destaca que tomaram um cuidado de não inventar nenhum personagem, somente trocar os papéis e os nomes. Dessa forma,
A fantasia que encobria o verdadeiro rosto do lobisomem ainda permanece intacta. De maneira simbólica, resta a você do outro lado que ouve esse podcast ter acesso ou não à fantasia. E se você tem algum relato para poder encaminhar para a gente, o link está aqui na descrição do vídeo. Você pode estar entrando em contato conosco e contar o seu caso de assombração ou de lobisomem. Eu te encontro no mais um podcast aqui na Trilha do Terror. Até a próxima. Olá você, seja bem-vindo ao canal Na Calada da Noite. Ótimo dia, ótima tarde, ótima madrugada e uma bela noite de terror para você. Hoje o nosso canal Na Calada da Noite recebe com muito carinho a autora Raquel Pagno. Raquel Pagno é uma escritora brasileira com inúmeros livros lançados na Europa e, claro, no Brasil. A mulher é especialista em contos de horror. Sim, você já ouviu aqui no nosso canal o conto O Caseiro, de autoria da Raquel Pagno. Hoje ela está aqui junto comigo, junto com você, para falar sobre o seu novo best-seller, A Marca dos Malditos, que é uma obra baseada no quadro ou nos quadros enigmáticos das crianças que choram, ou As Crianças Chorando, que é do autor italiano Giovanni Brangolin. A obra ficou mundialmente famosa na década de 70 e 80. No Brasil, dos anos 90, ou melhor, dos anos 80 aos anos 90, tenho certeza que você já viu esse quadro aí, ó. Mas antes de a gente entrar no conteúdo em si, eu quero convidar você, seu medroso, sua medrosa, que se inscreva em nosso canal. Para de ser frouxo. Mete like nessa transmissão, mete like nesse podcast, para que a gente possa continuar crescendo aqui com nossos contos de horror. Então, vamos conversar com a Pagno agora. Raquel, seja bem-vinda no Calada da Noite. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, Márcio. Raquel, foi de enorme sucesso o teu conto aqui, O Caseiro, sabia disso? Que bacana. Agradeço a você por ter permitido aí que a gente gravasse a tua obra e, consequentemente, divulgasse aqui em nosso canal. Mas hoje eu quero falar com você, Raquel, sobre as 27 telas do pintor italiano do Giovanni Brangolin, que suspeita-se de que esse seja um pseudônimo, sobre aquele quadro das crianças que choram, que foi, como eu falei aqui anteriormente na introdução, um enorme sucesso na Europa dos anos 70 e no Brasil, a partir dos anos 80, dos anos 80 e 90, também acabou se tornando uma febre. As pinturas mostravam as crianças pobres, com belas feições e chorando, Raquel. Geralmente olhando para frente. Elas pareciam demonstrar aí uma espécie de horror, um terror mudo, por meio das pinceladas do pintor. O que você pode nos contar sobre essas obras e o que essas obras têm a ver com o teu novo livro? Então, como você mencionou, essas telas acabaram se tornando muito famosas na Europa nos anos 70 e virou um foco de lendas urbanas. Então, esses livros essas obras foram muito reproduzidas. E essas reproduções eram vendidas por um preço irrisório na Europa. E quase todas as casas tinham um quadro desses, das crianças chorando. Começaram a ser incêndios, criou-se a lenda de que os quadros não queimavam quando a casa pegava fogo, e isso gerou uma histeria coletiva, principalmente na Inglaterra nessa época. Houve, inclusive, nos anos 80, uma campanha do governo inglês para que as pessoas se reunissem e juntassem os quadros e queimassem, né, essas reproduções, né, porque os originais diziam que não queimavam. E a partir daí muitas histórias começaram a surgir. Algumas pessoas diziam que o pintor Bruno Amadio, que usaria o pseudônimo de Giovanni Brangolin para criar essa série de quadros das crianças chorando, teria supostamente feito um pacto com o demônio.
porque ele já era pintor muito antes e não tinha conseguido fama até fazer a série dos Meninos que Choram. Raquel, desculpa te interromper, segura o teu raciocínio aí. Inclusive, algumas reportagens em portais de notícias, a gente estava pesquisando aqui, conta que essas crianças poderiam estar até mortas, né? Confere essa informação? É mais uma lenda urbana, né? Assim como também eles falavam que as crianças poderiam estar sendo torturadas para poder fazer aquelas caras horrorosas de choro e de dor, né? A expressão é bem sofrida naquelas crianças se a gente prestar atenção nas telas. Então há quem diga que o pintor torturava as crianças para poder pintar. Alguns falavam que já estavam mortas e, inclusive, existe uma das pinturas que tem uma menina com um chale vermelho sobre o ombro e aparece as franjinhas do chale. Eles falam que é porque tinham sido amputado o braço dela e o vermelho representaria o sangue. Então é uma coisa bem macabra mesmo. Em outra obra, um menino aparece com um cachecol, um echarpe, e supostamente ele teria sido decapitado e o chale seria para esconder a falta do pescoço ali, para ficar parado, para ele poder fazer a pintura. Então, era muito louco mesmo a série de histórias que surgiam a partir dessas pinturas. E aquela obra, também deve ser dele, imagino que seja, que tem um menininho chorando e parece que tem a sombra de uma mão pegando no pescoço do garoto. Você também se recorda dessa pintura? Sim, sim. Inclusive, nessa pintura era um caso de estrangulamento, né, que a lenda rezava. Embora dá para ver nitidamente que é um jogo de luz e sombra da pintura, né? E em outro quadro, o menino aparece com um casaco marrom e eles falam que seria o demônio engolindo, né, o garoto, e ele estaria com a cabeça para fora e o marrom representaria o demônio. Então, assim, o povo é realmente muito criativo, né, quando se trata dessas histórias macabras. Enfim. Então, Raquel, agora, muito bem, agora que você explicou um pouco aí sobre esse caso das crianças que choram, desses quadros do autor do Bragolin, o que o teu livro tem a ver com essa série de quadros bizarros? A ideia surgiu a partir dessas lendas que contam que o pintor teria feito esse pacto, né, para conseguir pintar essas obras. Inclusive, há relatos de que ele teria morrido num incêndio porque teria se negado a continuar pintando esse tipo de obra, né, a torturar crianças, etc. Então, a partir dessa biografia, entre aspas, aí, do Giovanni Bragolin, surgiu a ideia para escrever A Marca dos Malditos. E o livro conta justamente a história de um pintor que é contratado para fazer uma encomenda específica, mas até então ele não tem ideia do que pintar. Então ele vai seguir aí um caminho de ruína e ascensão e descobrir o que ele tem que fazer ali para conseguir, né, a sobrevivência. Enfim, eu não posso dar spoiler, mas quem lê o livro vai ficar sabendo. Tá certo. Só para deixar bem claro aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente, aqui os seguidores da fanpage Na Calada da Noite, do canal aqui no YouTube, o teu livro não retrata a biografia do Bragolin, correto? Não, apenas serviu de inspiração. O livro conta a história de Thomas Collins, é um descendente de um pintor famoso, George Collins. São personagens fictícios, não tem nenhuma relação com a vida real, e o Thomas acaba descobrindo, ele acaba herdando, né, uma mansão falida do avô dele, e ele acaba descobrindo que ele tem talento para pintura também. E a partir daí começa, desde menino, a entrar nesse mundo das artes, conhece muitas pessoas relacionadas às obras, enfim. Raquel, o livro já foi lançado ou tem data prévia para o lançamento? Como é que está essa questão? O livro está em pré-venda, inclusive está com desconto no site da Livraria Atlântico. Quem tiver interesse em adquirir antecipadamente vai ganhar um desconto lá no site da livraria. Ele vai ser lançado em formato físico a partir de julho agora de 2021. Já está disponível então na versão e-book? Não, ele está disponível somente impresso por enquanto, né? Ele está na pré-venda, quem comprar agora vai receber o livro impresso em casa. Sim. Também na Livraria Cultura também já é possível adquirir, então ele já está aí em várias livrarias disponível na pré-venda. Mas o desconto é somente no site da Livraria Atlântico. Certo, então eu vou deixar aqui na descrição desse podcast, aqui no nosso canal no YouTube e também no nosso Facebook, o link para esse desconto. Você vai passar para a gente esse link, né, Raquel? Com certeza. Então você aí que é fã, que segue aqui o Calado na Noite,
Não se esqueça, então, de acessar aqui a descrição, que vai estar o link para que você tenha acesso ao livro da Raquel Pagno, o novo livro, A Marca dos Malditos, e que você também tenha um desconto mega extra especial. Esse desconto é para você que está acompanhando aqui o nosso podcast, que vai clicar no link na descrição e, consequentemente, já fazer a sua pré-compra do livro, né, Raquel? Assim eu posso classificar. Isso mesmo. Raquel, você é uma autora especializada no terror. Além do livro que você está lançando agora, A Marca dos Malditos, você tem outras obras. Você poderia citar alguns para nós aqui, para as pessoas poderem conhecerem mais seu trabalho? Com certeza. Para o pessoal que gosta mais dessa linha do terror e do suspense, nós temos O Herdeiro da Névoa, também segue bem a linha da Marca dos Malditos, inclusive o pessoal que vê as capas ali vai notar uma relação entre os dois livros, e O Autor, que foi lançado pela editora Fonse, também exclusivamente no Brasil, o Autor, também é uma obra de terror, então acredito que quem curte esse tipo de tema vai gostar dessas duas obras. Legal. Raquel, tem um site que as pessoas possam conhecer seu trabalho, o seu Facebook, o seu Instagram, por favor, fique à vontade. No raquelpagno.com vocês vão encontrar todas as informações lá de todos os livros. Tem as sinopses bem direitinho, os links para compra, quem tiver interesse, os livros em e-book quanto em formato físico. Quem se interessar pode acessar www.raquelpagno.com e acessar todas as informações direto no meu site. Então também vou deixar aqui na descrição o site da Raquel Pagno para que você possa ter acesso e, consequentemente, conhecer toda a obra literária desta autora talentosíssima brasileira, que já tem... Quantas obras você tem lançado lá fora na Europa, Raquel? Fora do país? Fora do país são 9, por enquanto. E no Brasil? 12. 12, ou seja, já são 21 literaturas que foram lançadas, e você então que é amante dos contos de horror, de terror, do suspense, Raquel Pagno é a nossa indicação aqui hoje no Calada da Noite. Raquel, esses minutos finais são todos seus, fique à vontade para fazer o seu merchan, fazer a sua propaganda, a sua publicidade, querida. Eu gostaria de aproveitar esse espaço para agradecer a você pelo convite e para todo mundo que vai ouvir esse podcast. Mais uma vez afirmar para o pessoal dar uma chegadinha lá no site da Livraria Atlântico e garantir o seu exemplar da Marca dos Malditos com desconto. É só esse mês, viu, pessoal? Vocês vão receber o livro no conforto das suas casas, tranquilamente. Então não percam tempo, acesse aqui o link anexo a esse podcast, está aqui na descrição. Acesse o site da editora, acesse o site... presta atenção. O site da editora é onde tem... Perdão, da editora não, é da Atlântida, né, Raquel? É, Livraria Atlântico. Da Livraria Atlântida, não é da editora, esquece que eu falei aqui. Então, o site da Livraria Atlântida, você faz a pré-compra do livro A Marca dos Malditos, e você ganha o desconto ou os descontos que a Raquel aqui mencionou. Para você conhecer outras obras da autora, da escritora, você vai acessar também o site dela, que é o raquelpagno.com. Raquel, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui conversando conosco neste dia, e eu espero que você alcance todo o sucesso do mundo que você merece, querida. Muito obrigada. E a você, meu amigo, a você, minha amiga, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Na Calada da Noite. Para de ser frouxo, para de ser medrosa. Larga like aí neste conteúdo. Você que está no Facebook, você no YouTube, deixe joinha e, claro, o seu comentário por meio o seu feedback por meio do seu comentário, para que assim nós possamos estar trabalhando com o crescimento do canal e, consequentemente, trazer todas as semanas conteúdo novo para você ou conteúdos novos para você. Raquel, eu quero mais um conto seu para a gente poder lançar aqui, tá bom? Tudo bem, a gente fala aí sobre isso. Viu, pessoal? Peguei ela pelo laço. É assim que a gente faz. Um abraço para você, muito boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Noite de terror para você, Raquel.
Olá, muito boa noite para você, muito bom dia, muito boa tarde, conforme prometido, como eu tinha dito aqui anteriormente, foi até lançado aqui no canal, sobre os vídeos anteriores que foram feitos pelo Mr. Sombrio, eu refaria esses vídeos com um áudio melhor. Então hoje nós vamos contar a história dos misteriosos assassinatos que aconteceram na cidade de Snowtown, onde 3 mentes diabólicas não só matavam os seus vitimados, mas também torturavam, esquartejavam e escondiam os corpos dentro de barris com ácido poderosíssimos, nos quais tornavam impossível identificar as vítimas. Bem, mas não se esqueça, antes de tudo e mais nada, de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu feedback por meio do seu comentário, o seu joinha e o seu like, no caso da página do Facebook, e consequentemente compartilhar essa história com seus amigos nos seus grupos, para que mais pessoas que ainda não conhecem essa história passem a conhecer. Vem comigo então. Um simples ato de matar uma pessoa já é um fato um tanto quanto hediondo, inaceitável. No entanto, 3 homens com uma mente um tanto quanto maléfica conseguiram transformar isso em algo muito pior. A pequena cidade interiorana da Austrália, Snowtown, contava com um pouco mais de 400 pessoas, ficou mundialmente famosa no decorrer da década de 90, em virtude do ato e ação desses 3 caras. Um deles, o John Buttigieg, teve uma infância um tanto quanto complicada. Ele foi abusado várias vezes pelos amigos mais velhos e também pelo próprio irmão mais velho. Aos 22 anos, ele desenvolveu paixão por armas e também por anatomia. Começou a trabalhar num frigorífico e lá ele fazia coisas bizarras com os animais, segundo os amigos, e ainda dava gargalhada. O segundo é o James Vlasak. Vlasak morava com a mãe e 2 irmãos. Dos 3, ele era o mais sanguinário, mas por morar com a família, ele era também o menos suspeito, o cara que menos despertava suspeita da população em cometer esses crimes horrendos. Já o terceiro era o Robert Wagner, que junto com um comparsa matava, torturava as vítimas e depois escondia os corpos. E o pior dessa história toda é que esses 3 fios desencapados se encontraram e descobriram que eles tinham algo um tanto quanto em comum. Sim, eles tinham ódio por gays e pedófilos. E o trabalho começou. As 3 mentes criminosas descobrem que na região há muitos gays, há muitos pedófilos, mas eles, quando começaram a assassinar, não só matavam, mas selecionava as vítimas, sequestrava e cometia as maiores atrocidades antes de finalmente decretar a morte dos seus vitimados. No início, quando eles começaram a praticar esses crimes, um tiro resolvia. Mas logo eles foram ganhando confiança, eles foram ficando mais confiantes e também mais cruéis em suas execuções. E começaram a fazer com que os crimes ficassem mais violentos. Eles passaram a torturar as vítimas e também a matá-las por estrangulamento. Mas o mais terrível disso tudo é que também eles passaram a comer a carne das vítimas. Quando o primeiro assassinato ocorreu, ninguém imaginava que ali começava o reinado de 7 anos de terror. Dificilmente eles seriam pegos, porque a polícia não tinha pista do que estava acontecendo naquele momento naquela cidade. Ao findar dos anos 90, a polícia já estava totalmente desesperada, completamente desesperada por não ter pista ou qualquer suspeita de quem estava cometendo os assassinatos. Foi quando uma descoberta chocou o Snowtown. Em um antigo banco foram encontrados inúmeros barris, e dentro desses barris havia um ácido, e bastou revirar ali esse ácido poderoso para vir à tona os ossos dos mortos pelo trio. Então toda a carnificina foi descoberta. Naqueles barris estavam as pistas que a polícia tanto procurava. E mais do que isso, também estava ali uma ligação direta com os assassinos.
Alguns corpos estavam há tanto tempo dentro daquele local que se tornaram praticamente identificáveis. A polícia suspeita que 10 corpos, aproximadamente, estavam lá dentro. Pouco tempo depois, diversos cartões foram distribuídos pela cidade com a seguinte frase: Snowtown terá um barril de diversões. Por incrível que pareça, logo a cidade se encheu de visitas, turistas do mundo inteiro, turistas vieram para poder ver o local onde os corpos ficavam armazenados, né? Como que as pessoas gostam de desgraça. Logo, a polícia também prendeu os 3 assassinos. Buttigieg, o líder do grupo, pegou 11 prisões perpétuas e nunca mais poderá ver a luz do sol fora da cadeia, ou ainda, quem sabe, pôr o pé na rua. Já o Wagner recebeu 10 prisões perpétuas de pena, e ao saber sobre a sentença que recebeu, ele declarou o seguinte: pedófilos estão fazendo crueldades, coisas terríveis com as crianças, e as autoridades não fizeram nada para impedir, ou ao menos para deter isso. Eu decidi fazer, e eu fiz. Obrigado. Quanto ao último, o Vlasak recebeu 4 prisões perpétuas, no entanto tinha a chance de sair em 26 anos da cadeia. E nesse julgamento também do Vlasak foi descoberto que ele havia matado os seus próprios 2 irmãos. Após todo o cenário de horror do trio ter sido desmontado, com essa história tenebrosa ter acabado, a cidade ficou mundialmente conhecida, claro, negativamente. Autoridades até que tentaram mudar o nome da cidade, mas foi tudo sem sucesso. Alguns anos mais tarde, um filme detalhando minuciosamente as atrocidades convertidas pelo trio foi produzido. O nome do filme era Snowtown. Os assassinos de gays e pedófilos ficaram um bom tempo na cadeia. E você, curtiu essa história? Conhecia essa história? Se não, compartilha com seus amigos, deixa o seu feedback e, claro, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E eu te encontro aqui, novamente, no nosso canal, nas Quebradas da Calada da Noite. Seja bem-vindo de volta ao canal Na Calada da Noite. Na semana passada, contamos a história real envolvendo toda a trama sobre o filme A Bruxa de Blair. Hoje vamos contar a história da verdadeira bruxa de Curitiba. Mas antes de irmos para a história de hoje, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu feedback por meio do seu comentário, o seu joinha, no caso do YouTube, e o like na página do Facebook. Dito isto, vamos para mais um podcast assombroso nas Quebradas da Calada da Noite. Era novembro de 1877, quando teve início a imigração italiana para o Paraná. 162 colonos chegaram no porto de Paranaguá, transportados no navio Colombo, diretamente da região do Vêneto, norte da Itália. Entre os passageiros estavam mãe e filha que deixaram seus nomes verdadeiros e sua história no velho mundo para buscar uma nova vida, tentando assim esquecer a perseguição que sofriam. Com os novos nomes, Dona Lola e sua jovem filha Constantina escondiam um terrível segredo. Elas eram descendentes de uma antiga linhagem de bruxas italianas e haviam sido descobertas em Vastagna, sua cidade natal, e tiveram que fugir para não serem apedrejadas. Em Curitiba foram instaladas no bairro Santa Felicidade e trabalhavam na lavoura. Constantina queria se relacionar com outros imigrantes, mas era lembrada por sua mãe de sua origem e descendência e cobrada por sua falta de prática. Lola, como forma de educar a filha, lhe rogou uma grande maldição.
O castigo de uma bruxa que nega o seu dom de nascença é ser moça, jovem durante o dia e idosa ao cair da noite. Apesar de sua resistência, Constantina se mostrou uma boa aluna. Pegou um velho livro de feitiçaria que sua mãe havia trazido da Itália e estudou com afinco. Em poucos meses, aprendeu a se comunicar com os mortos, a ver o futuro e podia até manipular a força vital das pessoas, podendo curar ou matar com leves toques de suas mãos. Vendo, no entanto, a evolução de sua filha, Dona Lola levou a moça para o cemitério da cidade, onde pretendia, à meia-noite, fazer uma invocação para tirar alguns mortos do túmulo. Sem que soubesse, Giacomo, um jovem imigrante que apresentava afeições por Constantina, viu as duas andando sorrateiramente pela praça da cidade e resolveu segui-las. Sem ser visto, ele acompanhou a dupla até o cemitério e, estarrecido, viu os mortos começando a se levantar das covas. De desespero e temor, o rapaz deu um grito e desmaiou. Constantina ficou tão abalada, assustada com o ocorrido, que largou a mãe, os mortos e o jovem Giacomo e correu para o mais longe possível, o mais longe que pôde. Ela chegou a uma região com uma densa floresta que no futuro viria a se chamar de Campo Largo, e encontrou uma casa abandonada, onde entrou para descansar, e ali ficou. Com medo de retornar e ser aprisionada, fixou naquele local sua residência. Soube, no entanto, alguns anos depois, que a mãe havia sido presa pela morte do rapaz e acabou morrendo louca na cadeia por conta do abandono da própria filha. Várias pessoas passavam pela floresta e Constantina, sempre que podia, ajudava aos necessitados, utilizando o toque curativo de suas mãos ou apenas vislumbrando o destino de cada um. Mas o pouco uso de sua magia fez com que a maldição proferida pela mãe fizesse efeito. De dia, Constantina era uma bela e jovem mulher, mas quando a noite caía, ela se transformava numa velha carrancuda. A visão assombrosa assustava quem passava pela residência e, para evitar que fosse denunciada, Constantina usava a bruxaria para matar as testemunhas que apareciam à noite. Inicialmente, ela enterrava os corpos, mas com o tempo e a falta de alimentos, ela passou a saborear a carne das suas vítimas. Durante o dia, a bruxa, com aparência jovem, mantinha sua aura de bondade e nada fazia com que lhe pedia auxílio. Se fosse flagrada à noite, executava os presentes. Um dia, um garoto veio em busca de Constantina para socorrer a mãe. Quando chegou no casebre, eram quase 6 horas da noite, e ele então pôde presenciar a transformação da moça, da bela moça, na velha carrancuda. O menino, assustado, correu para a vila e contou tudo o que havia acontecido, o que ele tinha testemunhado. Os moradores apavorados foram até a floresta para matar a bruxa, que mais depressa correu da casa e se escondeu num declive. Sua moradia foi totalmente incendiada e destruída. Constantina passou a assombrar o local, se escondendo de dia e matando quem passava pela floresta durante a noite. Os poderes de Constantina. Ela podia curar um humano ou um animal dando até 6 pontos de vitalidade, ou sugar a energia de uma vítima recebendo os mesmos 6 pontos de vitalidade da pessoa. Constantina também podia ver o futuro de uma pessoa. Constantina tinha o poder de conversar com os mortos. Ela fazia até 5 perguntas para um cadáver.
O morto não dava respostas elaboradas, resumindo sua fala com palavras curtas, como sim ou não, mas sim respostas completas. Ela também tinha o poder de reviver os mortos. Ela podia levantar até 104 cadáveres do túmulo. Todos obedeciam o seu comando. De maneira simples, eles ficaram de pé por até 1 hora, antes de ela perder sua influência. De acordo com investigações, a bruxa vive escondida numa floresta e só aparece à noite para algumas pessoas escolhidas. Um grupo Wicca se estabeleceu em Curitiba tentando o contato com a bruxa ancestral, que eles insistem não ser uma lenda urbana. A polícia, no entanto, investigou 3 desaparecimentos de pessoas, sempre de madrugada, numa mata em Campo Largo, perto de Curitiba. Os moradores do lugarejo começaram uma boataria sobre uma lenda urbana que diz ser a bruxa de Curitiba, o que foi logo descartado pelos policiais, que acreditam em fuga após briga doméstica. Todos os anos, entre os meses de julho e setembro, quando fica mais frio à noite, a bruxa de Curitiba leva mais gente para viver com ela. Os mais velhos sempre dizem para os filhos e os netos não saírem de casa à noite. Se não tiverem opção, nunca passem por dentro da floresta onde Constantina pode ainda estar. E aí, você acredita na história da bruxa de Curitiba? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu feedback no comentário, seu like, seu joinha e até a próxima, porque eu te encontro no próximo podcast assombroso aqui no meu e no seu, no nosso Calada da Noite.